Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Meu nome é Elcimar, sou professor da classe Portas Abertas, juntamente com a irmã Gláucia e a liderança do pastor Cioli. Hoje recebi um desafio de trazer aqui para todos vocês um tema muito importante, para todos nós, que é a segurança da salvação. Um tema extremamente importante que muitas pessoas costumam até dar um gelo na alma. Mas antes de iniciarmos esse assunto, eu gostaria de orar para que todo esse estudo, toda essa nossa conversa com o Senhor seja realmente fértil aos nossos corações. Feche seus olhos, baixe a cabeça, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus cuidadoso com cada um de nós. E nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe esse nosso estudo e que tudo que seja aqui falado, Senhor, seja verdade do Senhor. Que não seja eu que esteja falando, mas o Senhor através de mim, Senhor. Ajude-nos, Senhor, nesse momento de pandemia. Nós confiamos no Senhor e assim nós estamos felizes. Nos dê um dia bom também, Senhor, na Tua presença. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Então vamos lá. Meus irmãos, o tema segurança da salvação é um tema bastante amplo. Ao mesmo tempo, ele é um tema que muitas vezes nós entendemos que ele está registrado nas Escrituras. O que acontece muitas vezes em relação à segurança da salvação é que nós ficamos em dúvida se realmente nós temos essa garantia. E quando isso acontece, eu acredito que há um afastamento nosso da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz exatamente isso. Toda a salvação depende de Deus e ela nos foi estendida através de Cristo Jesus, quando Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário. Não é isso? Então nós temos que entender que a salvação ela não depende de nós, ela depende de Deus. Deus nos amou primeiro, antes da formação do mundo. Então, Ele tinha um propósito para nós antes da formação do mundo. Ele nos amou não porque nós cremos no Seu Filho Jesus Cristo. Ele nos amou para que creiamos em Jesus Cristo. Isto é um mistério maravilhoso de Deus, meus irmãos. E esse tema, eu separei esse tema em duas partes. A primeira parte, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a evidência bíblica que nos garante essa salvação. Então nós vamos ter acesso a alguns versículos. Existem vários versículos em que é mostrado a nós essa segurança, essa vontade do nosso Deus. E eu vou abordar alguns com vocês. Quero começar primeiro em 1 Coríntios 12, 13. Em que diz que o crente é inserido no corpo de Cristo pelo Espírito Santo na conversão. Assim diz a palavra de Deus: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós somos alcançados através de Cristo. Isso é importante a gente saber. A promessa de Deus, inicialmente para a nação de Israel, nos foi estendida a partir de Cristo. Nós éramos os gentios, nós somos estendidos. Essa promessa chegou até nós. E Cristo Jesus, Ele representa essa promessa em nossas vidas. Ele nos justificou, nos tirou da perdição para a vida. E é nele que nós cremos. Ok? O segundo tópico está em Efésios 1, 13. E diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então aqui diz que o crente ele é selado até o final dos tempos com o Espírito Santo. Esse selo é feito no coração daquele convertido. Deus coloca uma marca
em nosso coração, marca de Cristo em nossos corações. Ninguém pode tirar, só Deus. Então, assim, todo crente, ele é selado, ele é separado para Deus. E aí nós temos a certeza verdadeira que nós somos filhos de Deus, né? Esse é um versículo extremamente importante, onde o Espírito Santo sela o nosso coração até o final dos tempos, quando estaremos na glória com Ele, né? Uma outra parte diz o seguinte, está em João 10, 28 e 30. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, gente, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui nos mostra que nós, crentes, somos propriedade de Deus, e Ele nos garante que ninguém pode nos tirar das mãos dele, né? Então nós temos que entender isso de maneira verdadeira e fazer isso uma verdade em nossas vidas, né? Aquele que conhece a Jesus conhece a Deus, e Ele mesmo fala que ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Então essa é uma garantia eterna que nós temos que tomar posse disso. Nós não podemos ter dúvida disso. Isso é maravilhoso. Tem um outro aspecto que a gente vai conversar. Deus, Ele é fiel à sua promessa. Ele cumpre com todas as suas promessas, né? E quando a gente conversa um pouco sobre isso, a gente fica um pouco, às vezes, em dúvidas. Porque nós, quando temos essas dúvidas, é porque nós estamos um pouco distante da palavra de Deus, estamos passando por situações que nos deixam em dúvidas. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas o mais importante que nós temos que ter é compreender que a palavra de Deus nos garante a vitória. Nós temos que seguir a Cristo de maneira correta, fazer a nossa parte, mas cremos num Cristo vivo, que nos justificou perante o seu Pai. Então não existe condenação na gente, né? E existe um outro aspecto muito importante de evidência que diz o seguinte: nada poderá nos separar de Cristo. Nada, né? Nada poderá nos separar de Cristo. Está em Romanos 8, 37, 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem os do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apóstolo Paulo deixa isso bem registrado na carta aos Romanos, né? Gente, é maravilhoso como a gente vê um escrito como esse, né? É uma garantia onde se fala: nada pode nos separar do amor de Cristo, né? Aquele que foi morto pelos nossos pecados, né? E Jesus garante a salvação do crente, com certeza, né? Em verdade, isso está em João 5, 24, e diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, a crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem uma garantia maravilhosa, né? Uma preciosidade quando Jesus fala isso, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Uma nova vida com Cristo. E assim estamos justificados e salvos. Meus irmãos, essa parte de evidência bíblica, existem muitos outros versículos que nos garantem, né, essa salvação.
E através da intimidade com a leitura bíblica, intimidade com a palavra de Deus, com estudos, a gente vai conhecê-los, né, em todo esse livro maravilhoso. O que nós não podemos fazer é ficar em dúvida. Muitas vezes a gente cai nesse descrédito: será que eu vou ser salvo, não vou ser salvo? As coisas de fora trazem às vezes alguma dúvida. Nós não podemos ser abalados do que vem por fora. Nós temos que ter a fé em Cristo. E está escrito tudo isso, meus irmãos, aqui na Bíblia. Então nós não podemos perder o foco. O foco é espiritual. Tá certo? E agora eu vou abordar o outro tema, que é a evidência pessoal, né? Apesar de toda a obra que Deus faz em nossas vidas, toda a transformação que Deus provoca em nossas vidas, que nos leva a partir da conversão a sermos pessoas melhores, é dever de cada crente externar tudo isso que está acontecendo. Então ele tem que ter ações, ele tem que ter uma vida transformada. E assim somos nós, que somos selados com o Espírito Santo. Nós temos que externar as coisas boas, né? A fidelidade, a bondade, o amor ao próximo, o domínio próprio, que são frutos do Espírito. Além desse, muitas outras situações. Não são as obras apenas de ajudar um ao outro, mas isso também compõe uma ação forte depois que você é transformado e aceita Cristo. Você vai passar a ser uma pessoa melhor, mas nós temos que evidenciar isso para fora, mostrar. Muitas pessoas às vezes ficam paradas e não se colocam à disposição para isso. Nós precisamos de uma maneira rápida acreditarmos que nós precisamos ser transformados, o nosso ser a cada dia, para que nós possamos levar às pessoas que conhecem e aqueles que não conhecem ainda a palavra do Senhor. Nós temos que externar esse amor e levar o amor de Jesus a essas pessoas, ok? Então existem algumas perguntas que nós temos que nos fazer, cada um tem que se fazer, né? Em relação a essa evidência pessoal da salvação. Houve um dia em que você nasceu de novo, né? Você lembra do dia em que você se converteu? O que levou você a se converter a Jesus? Houve esse dia? Olha o que diz em João 3, de 3 a 5. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui, nada mais nada menos, uma confissão que nós somos pecadores, né? Essa é uma das primeiras questões que aquele que aceitou a Cristo faz. Ele tem que aceitar que ele é pecador e ele necessita de Jesus para nos justificar perante o Pai, né? Eu sou merecedor do inferno, né? O crente e o não crente, nós somos merecedores do inferno, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós merecemos o inferno, mas Jesus, com a sua graça maravilhosa, nos alcançou e nos trouxe a vitória nele, né? Então houve um dia em que você nasceu de novo? Sim, todo mundo sabe e lembra desse dia. O verdadeiro crente sabe que o seu coração começou a bater diferente no dia da sua conversão, no dia do seu batismo, e coisas novas se fizeram a partir daí. Então esta é uma marca do crente, de saber que ele é pecador, que ele necessita de Cristo a todo momento, né? Merecedor do inferno. Um outro aspecto, a sua vida demonstra frutos da salvação. A salvação te alcançou, você foi alcançado, mas a sua vida transborda as coisas boas nas vidas de outras pessoas, no seu lar, na sua comunidade, na sua igreja com os irmãos, ou não? Ou ela é fechada só para você? Ou a sua vida teve uma transformação de uma maneira que você hoje já é uma pessoa mais feliz, uma pessoa bondosa, as suas atitudes mudaram, você já não é mais aquele velho homem, aquela velha mulher, você é um novo homem, uma nova mulher, um novo ser em Cristo, não é isso? Então nós temos que
pensamentos diferentes do que pensávamos antes, nós não agimos mais da maneira que agimos, né? Então essa pergunta, ela tem que ser facilmente respondida, né? Mas nós temos que demonstrar, né? Nós confessamos a Cristo todos os dias? Ou confessamos só para Ele? Ou confessamos junto a outras pessoas? Não é isso? Isso é importante, né? Você obedece a Deus? Você segue os mandamentos de Cristo? Tudo que está escrito ali? Ou você é uma pessoa só boazinha em determinados aspectos e outros você não consegue tomar outros tipos de decisões, né? Você tem desfrutado de comunhão espiritual com Deus e com seus irmãos? Quando falo em comunhão espiritual, meus irmãos, é o relacionamento íntimo com Deus. E isso é através da palavra dele, da sua palavra que nos foi dada, né? E através da oração, em que nós entramos em contato diretamente com o Pai, né? Ao mesmo tempo, nós temos um convívio, uma comunhão espiritual com os irmãos, através dos encontros que nós temos no templo, não é isso? E agora aqui fazendo também através do modo online, e espero que em breve a gente esteja juntos novamente no templo, né? Nós passamos por dificuldades as saudades que nós estamos tendo dos irmãos, mas nós estamos unidos em espírito junto com Cristo, né? Então o verdadeiro salvo, ele tem um prazer em diariamente estar buscando na palavra do Senhor as orientações da sua vida. Então, o que nós temos que fazer é justamente buscar essa intimidade com a palavra de Deus, ter o seu devocional, seu momento de oração, fazer uma disciplina da leitura da palavra, e assim a gente vai aprofundando no conhecimento de Deus, lembrando sempre do pedido a Cristo de nos abençoar em relação ao entendimento dessa palavra, para que nós possamos compreendê-la de maneira verdadeira e ela seja impregnada em nossas mentes e em nossos corações. Amém? Muitas vezes é importante a gente saber se você tem a habilidade de discernir entre o que é espiritual e o que é erro, né? O que eu quero dizer com isso? Algumas verdades são espirituais, outras verdades não são. Então é importante que o crente tenha esse cuidado em buscar na palavra de Deus o entendimento e o conhecimento para conhecer o que é verdade, porque no mundo tem muitos falsos profetas, muitas doutrinas erradas, e para conhecê-las, saber que são erradas, nós temos que conhecer o que é o correto. O correto é Jesus. Então, quanto mais estudarmos sobre Jesus, compreendermos qual foi a sua missão, compreendermos qual foi o motivo do seu sofrimento, Deus não o poupou naquela cruz, muito pelo contrário, Ele sofreu por todos nós. A partir do momento que nós compreendemos o motivo disso, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E assim, nós temos que externar isso às pessoas, esse desejo, essa vontade de conhecer a Cristo, né? E o primeiro jeito de conhecer a Cristo é através das suas palavras, citadas na Bíblia, né? Então, vem ao encontro das EBDs, dos cursos, né? Dos livros, do seu devocional, e assim a gente vai crescendo no conhecimento de Cristo, que é fundamental para que nós chegamos a Deus, né? Nós somos dependentes de Deus o tempo todo, nós temos que estar certos disso. E voltando um pouquinho, já finalizando para falar da salvação, nós não merecemos a salvação, mas ela foi nos dada por Deus através do seu Filho, Cristo Jesus. E o que nós temos, mais uma vez, eu retorno e falo, nós temos que tomar posse dessa verdade e viver isso, viver essa verdade.
Viver essa verdade que somos verdadeiros filhos de Deus. E assim vivemos uma vida em paz com Deus. E assim, meus irmãos, eu finalizo esta aula, agradeço a todos pelo privilégio de estar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso Deus. Agradeço a todos mais uma vez, fiquem em paz, que Deus nos abençoe.